Olhe para este deserto, por milhares de quilômetros. Só areia, pedra e um sol impiedoso. Um mundo onde a vida parece um milagre impossível, um lugar onde a sobrevivência é uma luta constante contra o vazio. É o que os antigos egípcios chamavam de Deshete, a Terra Vermelha, o domínio do caos, da morte, da esterilidade. Parece o fim do mundo, não é? Mas então, ele aparece como uma veia de vida pulsando através de um corpo inerte, um rio. Surge não apenas um rio, mas o rio, o Nilo, fluindo com uma persistência paciente há milhões de anos. No meio do nada absoluto, ele desenha um caminho verde e vibrante, um oásis contínuo de mais de 1.200 quilômetros. Este não é apenas um acidente geográfico, é o palco de uma das maiores histórias da humanidade. Há mais de 2.500 anos, um homem da Grécia, um historiador e viajante curioso chamado Heródoto, veio até aqui. Ele caminhou por estas margens, sentiu o calor do sol, observou este contraste brutal entre a vida e a morte, entre o fértil e o estéril. Escreveu uma frase que ecoaria para sempre na história: o Egito é uma dádiva do Nilo. Uma frase simples, quase poética, mas o que isso significa realmente? Um presente. Como pode um rio ser um presente? Não é um objeto que se embrulha e se entrega, não é algo que você encontra debaixo de uma árvore de Natal. Então, qual presente o Nilo deu? Por que essa frase captura a essência de toda uma civilização? Vamos começar pelo mais básico. Ele deu a terra, literalmente. A palavra Egito vem da antiga palavra Kemet, que significa a terra preta. De onde vinha essa terra preta? Das profundezas da África, carregada pelo Nilo. Todo ano, as chuvas torrenciais nas terras altas da Etiópia faziam o rio transbordar. Essa inundação não trazia destruição, mas renovação. Ela depositava uma camada espessa de lodo, um sedimento escuro e incrivelmente fértil. Ano após ano, século após século, essa lama preta transformava a areia estéril em campos de cultivo abundantes. O Nilo estava na prática fertilizando o solo do Egito de graça. Era um sistema de irrigação e adubação natural em escala continental, mas o presente do Nilo era muito mais do que apenas solo. Ele deu o ritmo, ele deu o tempo. Pense nisso. O Nilo era o calendário mais confiável do mundo antigo. Sua rotina era tão previsível que toda a vida egípcia girava em torno dela. Eram 3 estações, não 4 como as nossas. Primeiro, a Rete, a estação da inundação, de junho a setembro. A terra descansava debaixo d'água. Era um tempo de espera e de trabalho em outras áreas, como a construção de monumentos. Depois vinha Teret, a estação do crescimento. De outubro a fevereiro, as águas recuavam, deixando para trás a lama preta e úmida. Era hora de arar e plantar o trigo, a cevada, o linho. O vale se transformava num tapete verdejante. A vida explodia. Finalmente, Shemu, a estação da colheita. De março a maio, o sol forte secava os campos e amadurecia os grãos. O país inteiro se mobilizava para colher a recompensa do trabalho, estocando comida que garantiria a sobrevivência durante o resto do ano. Inundação, plantio, colheita, cheia, vazante, estiagem. Esse ciclo incansável era o coração pulsante do Egito. Ele ditava quando se trabalhava, quando se descansava, quando se celebrava. O Nilo
não era só um rio, era o relógio e o calendário de toda uma nação. E esse ritmo previsível deu algo ainda mais profundo: segurança. Enquanto outras civilizações viviam sob um medo constante da seca e da fome, os egípcios tinham uma garantia. Eles sabiam que o Nilo voltaria. Essa certeza permitiu que eles pensassem a longo prazo. Permitiu que eles sonhassem. Se você não precisa se preocupar com a comida do ano que vem, você pode começar a pensar em outras coisas, coisas como arte, arquitetura, matemática, astronomia, religião. Como construir uma tumba que dure para a eternidade? Como medir as estrelas para alinhar um templo? Como desenvolver um sistema de escrita para registrar os impostos sobre a colheita? A estabilidade proporcionada pelo Nilo foi o alicerce sobre o qual a complexidade da cultura egípcia foi construída. O rio também deu a união. O Nilo era a grande autoestrada do Egito. No mundo sem estradas pavimentadas, o rio era a forma mais rápida e eficiente de mover pessoas, mercadorias e, crucialmente, enormes blocos de pedra. As pirâmides de Gizé, os templos de Karnak e Luxor, nada disso seria possível sem o Nilo como via de transporte. Ele conectava o Alto Egito no sul ao Baixo Egito no norte, unindo o país numa única entidade política e cultural. Viajar contra a correnteza para o sul era feito com velas, empurrado pelos ventos que sopravam convenientemente do norte. Viajar a favor da correnteza para o norte era só deixar o barco flutuar. Era um sistema de transporte perfeito, de mão dupla, projetado pela própria natureza. O rio que dividia o deserto, na verdade, unia o povo. Mas a dádiva do Nilo não era gratuita. Era um presente que exigia trabalho, cooperação e engenhosidade. As inundações eram previsíveis, mas também precisavam ser gerenciadas. Se a cheia fosse muito baixa, haveria fome. Se fosse alta demais, destruiria vilas e canais. Para aproveitar ao máximo a dádiva, os egípcios tiveram que aprender a trabalhar juntos. Eles construíram diques para proteger suas casas, canais para levar a água mais longe no deserto e reservatórios para armazenar a água para a estação seca. Eles desenvolveram a geometria para remarcar os campos que desapareciam sob a água todo ano. Eles criaram uma burocracia complexa para medir o nível do rio, prever a inundação, coletar os impostos e distribuir os grãos. O desafio de gerenciar o Nilo forçou os egípcios a se tornarem mestres da organização, da engenharia e da administração. O rio não deu apenas recursos, ele deu problemas para resolver, e ao resolvê-los, os egípcios construíram sua civilização. Então, quando Heródoto disse que o Egito é uma dádiva do Nilo, ele estava falando de tudo isso. Ele falava da terra preta, que alimentava o povo, do ritmo que organizava o tempo, da segurança que permitia o florescimento da cultura da autoestrada que unia o país, e do desafio que forjou o caráter de seu povo. O Nilo não foi apenas um rio que passava pelo Egito. O Nilo foi o criador, o sustentador, o organizador e o unificador do Egito. Sem o Nilo, o Egito seria apenas mais um pedaço da Terra Vermelha, do vasto e implacável deserto do Saara. O rio foi a anomalia, a exceção que permitiu que o impossível acontecesse. Foi a linha tênue entre a vida e a morte. E foi nessa linha que uma das civilizações mais fascinantes e duradouras da história humana
fincou suas raízes e floresceu por mais de 3.000 anos. A história do Egito é inseparavelmente a história do Nilo. E é essa história que vamos explorar juntos. Vamos navegar por este rio do tempo, descobrir seus segredos, decifrar seus hieróglifos e entender como essa incrível dádiva moldou deuses, faraós e pirâmides. Se você também é fascinado por essa história, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque nossa jornada pelo Egito Antigo está apenas começando. Obrigado por assistir e até a próxima.